17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Iguatu, período 2025. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidoras, servidores municipais, visitantes, amigos internautas que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Iguatu, primeiro período de 2025, do dia 22 de abril de 2025. A presente sessão está sendo realizada de forma presencial e remota para os parlamentares, tendo em vista o termo da reforma do plenário da Câmara Municipal de Iguatu. Peço à vereadora Liciane que faça a leitura da palavra de Deus. Chamada dos vereadores. Mateus, Sermão da Montanha. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se deles. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filho de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem, e disseram falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Eu gostaria que todos permanecessem de pé, para a gente solicitar um minuto de silêncio aqui em homenagem póstuma aos falecidos abaixo elencados. Papa Francisco, um servo de Deus que acreditava em milagres que começavam com afeto, um líder religioso da igreja, símbolo de um novo jeito de liderar, que mostrava o caminho sem excluir ninguém, um homem comum que fazia piadas e amava o futebol. O corpo parte, mas o campo permanece, deixa um grande legado de amor, humildade e fraternidade. Um Papa revolucionário que ouve sem julgar, que Deus receba na morada eterna. O Francisco de Assis, Francivaldo, um grande missionário, que viveu sua missão aqui na terra, para propagar o nome de Deus em suas caminhadas. Com muita humildade, deixa um grande legado para a família, um pai exemplar, um grande pai e esposo, amigo de todos. Que Deus receba em braços abertos vereadora proponente Sheila Alcântara. Senhor Helder, um grande homem, trabalhador, humilde, vereadora proponente Sheila Alcântara. O senhor Eládio, um homem carismático, que cumpriu sua missão com maestria. O vereador proponente Ronaldo Bezerra. Cícera Sena de Barros, servidora municipal, que por vários anos serviu a Secretaria de Educação. Kerlânia, funcionária municipal, também por muitos anos serviu à vigilância sanitária. Acrescentar um minuto de silêncio, a servidora Silvia era servidora da Casa de Saúde, que também faleceu precocemente, vítima de infarto, também nesse período recente.
também, né? Ele não veio, inclusive mandou justificar. Francisco Gledson Pereira dos Santos, que também faleceu hoje. Submeto à discussão do plenário a ata da sessão realizada no dia 15 de abril de 2025. Quem for favorável, resiste o seu voto no painel. Quem for contrário, resiste o seu voto no painel. Aprovadas as atas da sessão realizada no dia 15 de abril de 2025. Passando para o pequeno expediente, peço à vereadora Cida de Gessé, primeira secretária da Casa, que faça a leitura das matérias contidas no pequeno expediente. Requerimento de número 243/2025, enviar ofício à senhora Etienne Gonçalves e família, votos de profundo pesar pelo falecimento de seu irmão, o senhor Eláudio Gonçalves de Oliveira, vereador José Ronald Gomes Bezerra. Requerimento 244/2025, enviar ao secretário de Infraestrutura solicitando que seja realizado o reparo de um buraco localizado na rua Alfredo Gondim, Bastiana, por trás do Atacadão SB e da concessionária Nova Honda, tendo em vista que o referido buraco vem causando transtornos aos motoristas e moradores que transitam diariamente pela via, representando risco de acidentes, além de dificultar a mobilidade e provocar danos aos veículos. Vereador Joaquim Ribeiro do Nascimento, Joaquim Pezão. Requerimento 245/2025, requer enviar ofício de pesar à senhora Clivanice Alves de Oliveira e família, lamentando profundamente o falecimento do seu esposo, Francisco de Assis Silva, Francivaldo, que deixou um grande legado no município de Iguatu, principalmente nas Coabs como conselheiro e um grande missionário. Que Deus receba de braços abertos e conforte o coração da família enlutada. Vereadora Sheila Alcântara. Requerimento 246/2025, requer enviar ofício de condolências à senhora Silvia e família pelo falecimento do seu esposo Helder. Que Deus conforte seu coração e da família. Vereadora Maria Sheila Alcântara Palácio. Requerimento 247/2025, enviar ofício ao secretário da Infraestrutura solicitando com urgência paliativos. Recuperação na rua Padre Cícero, que dá acesso ao Centro de Esporte, bairro João Paulo II, tendo em vista que os profissionais estão indo trabalhar com água na canela. Nas salas não existe ventiladores, central de ar, os profissionais vão trabalhar sem a menor condição de realizar seus trabalhos. Vereador Joaquim Ribeiro do Nascimento, Joaquim Pezão. Requerimento 248/2025, enviar ofício ao secretário da Infraestrutura, solicitando uma fiscalização com urgência nas imediações das residências do senhor Odali, no sítio Arara, tendo em vista que colocaram material de construção particular, causando constrangimento aos que residem na referida residência. Vereador Joaquim Ribeiro do Nascimento, Joaquim Pezão. Requerimento 249/2025, enviar ofício ao secretário da Infraestrutura solicitando uma revisão em todas as vias públicas do bairro João Paulo II e bairro Areias, tendo em vista que as referidas vias públicas dos bairros citados se encontram totalmente com luminárias queimadas,
causando uma certa insegurança aos moradores, haja vista a escuridão. O pleito ora citado requer urgência ao atendimento. Vereador Joaquim Ribeiro do Nascimento, Joaquim Pezão. Requerimento 250 de 2025, enviar ofício ao secretário da Saúde solicitando a reabertura do ponto de apoio do PSF do sítio Juazeirinho, para atender uma justa reivindicação dos moradores que, na sua maioria, são pessoas idosas, que já não possuem tanta saúde para se locomover e para outra localidade. São 160 famílias que aguardam atendimento no pleito ora citado. Ainda no expediente, solicita material de trabalho para os PSFs do município de Iguatu, tendo em vista que os profissionais vão para atender e não existe o material necessário. São os médicos e dentistas. Vereador Joaquim Ribeiro do Nascimento, Joaquim Pezão. Requerimento 251/2025, enviar ofício ao secretário da Saúde solicitando a título de urgência a reabertura dos pontos de apoio dos PSFs do sítio Carnaúba de Barrocas, Alencar, para atender uma justa reivindicação das famílias, tendo em vista o grande número de pessoas idosas e carentes sem condição de se deslocarem para outras localidades. Vereador João Torres da Silva. Requerimento 252/2025, enviar ofício ao secretário da Infraestrutura solicitando com urgência substituição das luminárias queimadas nos postes do sítio Açude do Governo, Alencar, para atender uma justa reivindicação dos moradores, que na sua maioria são pessoas idosas e se sentem inseguras com a falta de iluminação. Vereador João Torres da Silva. Requerimento 253/2025, enviar ofício ao diretor da Secretaria de Obras Públicas de Iguatu solicitando os pleitos abaixo elencados. Uma capinação dando início no sítio Vajota até o posto Ceará para atender apelo dos que trafegam na referida localidade. Fazer uma limpeza geral com capinação na ciclovia dando início da ponte Demócrito Rocha até a Chapadinha. Vereador Joaquim Ribeiro do Nascimento, Joaquim Pezão. Requerimento 254/2025, enviar ofício ao secretário da Saúde solicitando ambulância ou carro de apoio para atender as demandas dos CAPs, haja visto uma grande necessidade que geralmente são pacientes carentes. Vereadora Maria Sheila Alcântara Palácio. Requerimento 255/2025, enviar ofício parabenizando pela passagem dos aniversários amigos, os gêmeos Marcelo Carneiro e Márcia Carneiro. Que o arquiteto do universo abençoe a vida de cada um com saúde e prosperidade. Vereador Antônio Sávio Sobreira. Requerimento 256/2025, enviar ofício ao secretário da Infraestrutura, solicitando a capinação de uma limpeza geral nas laterais da Rua 5, loteamento do novo altiplano, assim como a substituição das luminárias queimadas. Ainda no expediente, solicitamos com urgência uma limpeza geral, capinação e retirada de podas de todas as vias públicas do referido bairro, tendo em vista o matagal atrapalhando até a passagem dos transportes e transuentes, assim como a substituição de luminárias queimadas, para atender uma justa reivindicação dos moradores. Vereador Pablo Michel Neves da Silva. Só, senhor presidente. Passando para o pequeno expediente, com a fala o vereador Pedro Uchoa. Abdica. Vereadora Liciane Oliveira. Boa tarde a todas e todos, colegas e colegas vereadores e vereadoras. Senhor presidente, fazer só um requerimento aqui verbal ao secretário de Infraestrutura, ao Valderon, para fazer uma limpeza lá no tanque, que uma pessoa me pediu que eu fizesse esse pedido aqui na Câmara para ele poder estar fazendo essa limpeza lá. Só isso mesmo. Vereador Joaquim Ribeiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, ouvindo aqui nesta casa, hoje nós estamos já para o 4º mês de mandato do prefeito Roberto Filho, e a gente sabe que cada vereador aqui faz sua cobrança do seu jeito, certo? Mas, infelizmente, hoje a população não aguenta mais o que estão passando. As ruas aos escuros, o mato está tomando de conta, e, infelizmente, esta casa está deixando a desejar. Porque estão baixando, dando continência para o prefeito e a população em si, precisando do serviço, porque não aguenta mais. Muriçoca, inseto nas ruas, polda ainda antiga, os bichos saindo e entrando nas casas, os bichos é escorpião, é rato, porque vocês que são vereadores, todos sabem dessa situação. E aí, aonde eu ando, é onde todos andam. Mas, vamos ser bem direto, a população está pagando a sua taxa de iluminação pública, é descontado na folha lá do papel. As pessoas estão pagando os seus IPVA, estão pagando as suas multas para ser ressarcido em serviço público. Mas, infelizmente, a história é que começou agora. Até quando essa história vai? Até quando? Vai ser o mesmo modelo dos 8 anos passados? Será que vai ser a mesma coisa? A população em si não aguenta mais de pagar impostos e não ser ressarcido. Infelizmente, eu, como vereador representante do povo, fui votado e tenho o direito de falar. Eu não aguento mais a cobrança da população, porque o povo está cobrando com razão, mas o vereador ele não tem recurso de executar o serviço. Quem tem que executar o serviço é o prefeito. E aqui nós estamos para dar um alerta ao prefeito, para mostrar. E o que nos intriga, se esta casa não está sendo atendida os requerimentos por os senhores vereadores, que todos solicitam aqui, para ser bem justo, infelizmente, o prefeito cria cargos, mas muito cargos, para mostrar as demandas do município de Iguatu. É vergonhoso o que nós estamos vivendo em Iguatu. O que esta casa está vivendo é uma vergonha. Vereadora Camila Braz, abdica. Vereador Dr. Ronald Bezerra. Calma aí, Joaquim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, queria fazer um requerimento verbal, senhor presidente, acerca de umas reclamações que a gente está recebendo com relação às placas das ruas. Muitas das ruas ali do bairro Areias 2, o correio não está indo entregar as cartas devido ao fato de não ter a denominação da rua, nem o CPF, o CEP, né? E está dificultando aqueles moradores receber suas correspondências. Tanto correspondência como outras coisas que é enviada pelos Correios. O Correio não está indo entregar, alegando que não tem a placa de denominação das ruas. E isso a gente recebeu várias reclamações, inclusive estou até com os áudios aqui no telefone. Gostaria que fosse encaminhado ao setor competente da Prefeitura para que, com a urgência que o caso requer, que seja resolvido esse problema. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Uelto Uchoa. O nobre colega vereador Joaquim Ribeiro, vou ficar em pé. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, internautas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aproveitar essa oportunidade
para fazer alguns requerimentos. Né? Esses dias vem mantendo contato com algumas pessoas de algumas localidades, e essas pessoas têm me procurado, solicitado, para assim nós possamos encaminhar, senhor presidente, alguns requerimentos. Se dirigindo aqui à população do sítio Juazeirinho, onde no dia de hoje tive a felicidade de atender um colega que ali reside, onde ele solicitou, né, da infraestrutura do município de Iguatu um paliativo com relação àqueles buracos ali da estrada, e bem como capinar, roçar as margens da rodovia, tendo em vista aí o risco de acidente dos transeuntes, né, a população que ali trafega, inclusive com animais que porventura esteja solta ali, entendeu? E nessa mesma oportunidade, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero fazer mais um requerimento aqui ao senhor secretário de Saúde, Leonardo Mendonça, este secretário pelo qual tenho grande admiração e respeito. No dia de ontem, acabei por passar uma foto lá do Hospital Regional, que estive lá com meu filho para ser atendido, e prontamente ele já me respondeu, onde, naquela oportunidade, eu fiz uma sugestão no atendimento, né, ali da emergência, para que possa separar os adultos das crianças, tendo em vista que tinha uma grande aglomeração, e assim possa impedir mais contaminação da população que ali procura. Por que eu estou falando, me dirigindo a isso? Porque diante daquela situação, eu tirei uma foto, passei para o secretário, e prontamente ele atendeu, e falou: Elton, a sua sugestão é louvável, e nós iremos analisar juntamente com a direção do hospital. E isso, sim, é enxergar e verificar a população que ali precisa e tentar buscar amenizar os danos que, porventura, possa causar. Por que eu fiz isso? Eu tenho um filho de 5 meses, né, compareceu ao Hospital Regional, porque eu utilizo o SUS. Na minha opinião, é o melhor convênio, é o SUS, Sistema Único de Saúde, na minha opinião, e nós não poderemos deixar de colaborar, né, no que for possível. Porque, como eu sempre falei, sou aliado do prefeito Roberto Filho, acredito que ele vai fazer uma grande gestão, como vem fazendo. O secretário de Saúde, Leonardo Mendonça, tem se destacado de uma forma incrível. Só mais um instante, senhor presidente, né? E a gente precisa reclamar na hora de reclamar e também parabenizar na hora que tem que parabenizar, né? Mas só para concluir para vocês, senhoras vereadoras, saindo do Hospital Regional depois de 30 minutos, me dirigi a um hospital que praticamente fica quase em frente a esta casa. Não satisfeito por esperar 30 minutos no regional, que eu achei que estava esperando muito, mas esperei 2 horas e 40 minutos no hospital particular para ver meu filho atendido. Uma criança de 5 meses. Por que eu estou fazendo essa comparação e estou colocando aqui para vocês? Porque muitos vão no hospital regional e reclamam muito. Reclamam de tudo. Reclama do atendimento, reclama da demora, reclama porque não tem remédio. Gente, a dificuldade é enorme. A dificuldade é em todos os setores, inclusive no particular. Porque eu acredito que se tivesse permanecido no regional, não tivesse demorado 2 horas e 40 minutos para ver meu filho atendido. Então, eu quero reiterar aqui esse requerimento ao doutor Leonardo, que possa realmente, ali no atendimento, na recepção, separar os pacientes, os adultos das crianças. Senhor presidente, eu tenho mais alguns requerimentos aqui, rapidinho, só para concluir, só mais um minutinho, senhor presidente. Com relação à infraestrutura, vou reiterar aqui o requerimento ao secretário Valderon para que possa enviar novamente a máquina ao Distrito de Riacho Vermelho, especificamente ao Retiro e a Morada Nova, tendo em vista que está trazendo grande transtorno ao transporte escolar. A escola está perdendo alunos e nós precisamos, de uma forma urgente, resolver esse problema. Eu acredito que o secretário vai resolver, tendo em vista que sempre esteve à disposição para solucionar todas essas questões. Senhor presidente, logo mais eu continuo com meus requerimentos aqui. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Zilfrão Ferreira Abdico. Com a palavra, a vereadora Cida de Gessé. Com a palavra, a vereadora Sheila Alcântara. Boa tarde a todos. Começar que foi
dizer que foi louvável o minuto de silêncio, né? Perdemos o maior líder da nossa igreja hoje. Que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo possa aí eleger um novo Papa que mantenha a nossa igreja viva e em pé. Hoje eu fiz um requerimento ao senhor secretário de saúde, ao nosso prefeito, que pudesse estar colocando nos CAPs, residência terapêutica, CAPs 3, CAPs infantil, CAPs AD, tendo em vista que Iguatu foi a primeira cidade do interior, né, a implementar o CAPs aqui. Né? O CAPs, nosso todo Ceará, Iguatu foi um dos primeiros municípios. Tendo em vista uma população muito carente que se apoia nesses CAPs, a gente vem pedir que deixe lá um carro de apoio, uma ambulância para aquelas pessoas que não têm condição de ir, né? Que precisam levar seu filho às vezes com problema e precisa levar de carro, às vezes não consegue nem levar de mototáxi. Então a gente vem fazer esse requerimento hoje ao prefeito. Logo, logo será inaugurado na 27, reinaugurado, né, o nosso CAPS 3. Agora deve estar nesses últimos dias aí, no próximo mês, deve estar fazendo a inauguração do CAPS 3. Isso vai vir melhorar muito esse atendimento. CAPS 3 que leva o nome hoje do Dr. Márcio Vieira, avô do maior psiquiatra da nossa região, que é o Dr. Eduardo, que também atende, né, contribui com seu apoio na população de Iguatu. É um dos maiores psiquiatras do nosso estado e atende aqui. Então, eu quero, desde já, parabenizar, elevar o nome de Dr. Márcio Vieira, um grande médico, família toda médica, os netos, né? E isso é um legado importante para o nosso município. Obrigada. Com a palavra, o vereador Sávio Sobreira. Com a palavra, o vereador Lindovan Oliveira. Boa noite a todos. Saudar o presidente Alisson pela condução dos trabalhos da mesa. E, senhores, apresentar um requerimento aí pedindo mais uma vez que aquela audiência pública que nós solicitamos para discutir o CAF, né, ela possa ser realizada. Faz algum tempo que a gente vem discutindo esse assunto aqui na Câmara. Volto a dizer, é um assunto pertinente, um assunto de interesse da coletividade, porque, segundo o que se escuta, é a maior lavagem de dinheiro da história de Iguatu, está dentro do CAF. Então a gente precisa, mesmo a gente tendo feito aquela CPI que foi conduzida pelo vereador Sávio, né, onde a gente fazia parte, encaminhamos todo o relatório para o MP, mas mesmo assim a Câmara precisa continuar discutindo o assunto inerente, que é esse do CAF, que interessa a toda a população, porque na verdade o CAF até hoje não trouxe nenhum benefício para ninguém do nosso município. Eu digo benefício na questão da trafegabilidade, da questão de acessibilidade. Pelo contrário, aonde foi feito até hoje trouxe mais descaso, trouxe mais dano à população. Outro requerimento, e é um assunto, não apenas um requerimento, mas um comentário que eu queria fazer. Tem um bannerzinho aí que circula hoje nas redes sociais da Secretaria de Meio Ambiente. Esse banner, ele faz referência à questão de tipo uma ameaça para as pessoas pagarem, terem cuidado para não deixarem matos nos seus terrenos baldios. Eu acho até interessante que se faça uma campanha educativa nesse sentido. O terreno baldio é de responsabilidade do seu proprietário. Mas para que eu possa cobrar do meu vizinho, para que eu possa cobrar do cidadão que está lá na ponta, eu preciso fazer o meu papel. E a Prefeitura Municipal de Iguatu não tem cumprido em nenhum sentido com o papel que é responsabilidade dele, como o vereador Joaquim já disse aqui, a questão da iluminação pública, a questão de uma malha viária de qualidade e a questão do lixo, de entulhos jogado ao céu aberto. Isso é um desmantelo constante na gestão municipal. Por sinal, eu não vejo moral nenhum do prefeito municipal ou próprio secretário encaminhar ofício, encaminhar banner, encaminhar seja qual for
o meio de requerimento, ou meio social que se expresse para cobrar do cidadão aquilo que ele também não cumpre, aquilo que ele também não faz. Então, que ele comece, já que ele quer uma cidade limpa e organizada, ele comece limpando o seu próprio quintal, ele comece limpando a sua cozinha, ele comece limpando a sua casa. Então, fica aí essa discussão, que a gente possa trazer com mais ênfase, e no grande expediente temos outros assuntos a ser discutidos. Com a palavra o vereador João Torres, líder do prefeito. Boa noite a todos. Senhor presidente, Alisson Barreto, parabenizar aí pela condução dos trabalhos aqui hoje, na ausência do presidente Diego Felipe, entendendo que nós temos aí uma mesa capaz de dirigir os trabalhos da casa. Gostaria só de fazer uma ressalva em relação ao requerimento que apresentamos hoje, relacionado à iluminação pública da comunidade do sítio Açu do Governo. Foi redigido como substituição de lâmpadas, mas na verdade é colocação de luminárias. Não existe luminárias lá na comunidade do Açu do Governo. São em torno de 92 famílias na comunidade, e a gente pede ao secretário de Infraestrutura, Valdeirão, como também ao prefeito, que possa estar fazendo essa iluminação lá na comunidade do Açu do Governo. E no mais, nós iremos participar do grande expediente. Então, muito obrigado, senhor presidente. Passando para o grande expediente, segue a fala dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Zilfran Ferreira. Com a palavra, o vereador Pedro Shoa. Com a palavra, o vereador Ronaldo Bezerra. Com a palavra, a vereadora Camila Braz. Com a palavra, a vereadora Sheila Alcântara. Com a palavra, vereador Joaquim Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente mais uma vez. Gente, o papel do vereador, eu quero dizer aqui nesta casa, que é cobrar os direitos da população. A população lhe constitui como vereador, é para você cobrar. É para você cobrar o serviço público, em qualquer área que seja. O que está bom, está bom. O que não tiver bom, a população está cobrando, nós estamos aqui para isso. Eu quero que os colegas entendam isso. Porque a população, uns entendem e outros não entendem. Se você vai na rua, eles pedem o serviço. Quando você cobra nas redes sociais, que cobra aqui, alguns, uma porcentagem de 1%, porque votou em fulano ou votou em cicrano, querer intimidar na rede social com piada, e nós não vamos abdicar da essência de estar aqui sempre cobrando os direitos da população, certo? Sempre. Eu queria falar um pouco de alguns requerimentos que a gente fala e algumas pessoas chegam a dizer que consegue. Mentira. Esta casa, hoje, eu já dizia a uma pessoa que é próxima ao prefeito, que a gente tem que entender uma coisa: o requerimento ele faz uma documentação de conhecimento do que anda na periferia, onde você foi votado, porque você é vereador do município todinho. Mas hoje, o que é que está acontecendo em Iguatu? Vereador ligado ao prefeito, querendo mandar em máquinas. Vereador mandar em empresas que prestam serviço à prefeitura. Aí, o vereador Lidovão, o vereador Rono, o vereador Pedro, o vereador Joaquim, ele também tem direito sobre o requerimento de fazer o serviço, que é cobrar a necessidade do povo, porque nós estamos andando, é um papel do vereador, é esse, certo? É cobrar. Eu fiz um requerimento aqui, vereadora Sheila, Vossa Excelência é muito dentro da igreja, já está fazendo 3 meses que vai começar a padroeira do João Paulo, está lá, para fazer as podas, iluminação pública, lá no bairro João Paulo. Está lá a praça, tinha uma pessoa lá, não está mais.
E aí a população vem cobrar de quem mora no bairro. A mesma coisa, presidente Alves. É lá nas Cajazeiras. O pessoal vai cobrar de você, de Vossa Excelência. Quando a gente anda lá, a minoria nos procura. E aí, o papel da gente vai ser sempre esse. Você vê o requerimento que eu coloquei aqui, é lá no Centro Esporte, porque foi feito aí na gestão passada, concluída, né, que se arrastou do tempo que a Aderil era prefeito, que é o Centro Esporte. O Edinaldo faz um Centro Esporte com a frente do Centro Esporte para dentro de uma lagoa. E aí hoje, o servidor concursado ou temporário, ele vai trabalhar, vereador Lidovan, e não tem condição, não tem onde deixar sua moto, não tem onde deixar seu carro, não tem como ter acesso à água dando na canela, como diz o cidadão. E aí, esta casa, algumas pessoas acham ruim, certo? Porque eu falo, o passado e o presente andam junto dos interesses de algumas pessoas. Mas cobrar, quando a gente cobra aqui o interesse da população, tem neguinho que acha ruim. Colegas vereadores, vocês têm que entender, se fizer, a gente não vai cobrar, mas quando não fizer, nós vamos estar aqui batendo com força, porque o povo colocar a gente aqui foi para isso. Já sabia o perfil. Eu passei 6 anos sem estar nesta casa e não andei bajulando prefeito, não andei bajulando ninguém da política, eu voltei aqui pela força do povo, porque o povo me quiseram aqui, porque eu faço o meu trabalho. Respeito a posição de qualquer um, respeito, mas prefeito aqui, se tiver errado, nós vamos cobrar. Prefeito foi constituído pelo povo e por isso deve uma satisfação ao povo. A mesma coisa é os senhores vereadores, senhores e senhoras vereadores. Tem que entender que o papel do vereador é cobrar do gestor. Qual é o vereador que tem recurso para alugar uma máquina, para fazer um serviço? Qual é o vereador que tem recurso para pegar uma ambulância e mandar deixar em Fortaleza? Isso é serviço do executivo. Uma transferência é responsável do executivo. O trabalho de uma máquina, como eu ouvi aqui várias vezes, eu já pedi, a Cida pediu, o vereador, o Hélito pediu, e o povo estão sem condição de andar, nem das crianças e as escolas, porque todas as estradas não tem nenhum paliativo. Isso aqui não é novo. Requerimento do vereador Hélito, da vereadora Sheila, da vereadora Liciane, de todos, do vereador Lidovan. E o prefeito não atende. Quando é que vão atender? Quando é? Quando terminar as aulas, no meio do ano, quando tiver férias? Aí nós estamos num prejuízo. Quem se lucra é quem está com as licitações em dias. Viu? Aí nós vamos falar mais para frente. Mais para frente a gente fala. Muito obrigado, senhor presidente. Meus parabéns pelo comportamento de Vossa Excelência, um grande presidente hoje. Meu amigo Alisson, parabéns. Com a palavra, Maria Aparecida. Oi. Com a palavra, a vereadora Liciane Silva. Senhor presidente, só para justificar aqui a falta do vereador Williams, que ele viajou e não deu tempo de chegar para a sessão. Com a palavra, o vereador Dr. Wellington Shoa. Senhoras e senhores vereadores, mais uma vez, agora boa noite, dando sequência aqui nas nossas falas, nós não poderíamos de continuar a defender a população, como bem diz o Joaquim Ribeiro, conhecido por Joaquim do Pezão. O Joaquim denominou que a cidade de Iguatu está no escuro. Eu não sei onde é que ele está morando, porque se for no Iguatu, não está no escuro. Até porque eu tinha feito algum requerimento, João Torres, ali da Avenida Gino Araújo, e lá está mais claro do que essa presidência aqui. Só se ele não está passando lá, porque se ele estiver passando, eu acredito que ele vai conseguir enxergar, que o pior cego é não querer ver. Meu nobre colega Joaquim Ribeiro. Com relação, eu também vou citar aqui com relação ao que o nobre vereador Lindovan Oliveira falou, com relação à capinação de terrenos vazios, de proprietários,
Eu acho que isso é louvável, senhor vereador, porque realmente nós precisamos cuidar do que temos, né? Não só cobrar da gestão pública, tendo em vista que a gestão pública vem fazendo este papel muito bem feito recentemente. Sabemos que teve algum problema no passado recente, porém foi solucionado, né? Eu acredito que o nobre colega vereador tenha percebido isso, né? Que o prefeito Roberto Filho houve a substituição da empresa e está fazendo essa capinação, está fazendo o recolhimento de podas, né? Que isso é muito importante, isso é um requerimento nosso também. O que eu tenho que falar para os nobres vereadores, vereadoras, a população do Iguatu em geral, é que o Hélito Uchoa é aliado do prefeito Roberto Filho. Mas eu sou aliado daquele que, quando eu entendo que deve cobrar, nós devemos cobrar de fato. Nós não precisamos ser aliado e se curvar e bater nas costas do prefeito e fingir que somos aliados só nos momentos bons. Tem os momentos difíceis. Entendeu? Então, enquanto tem esses momentos difíceis, eu vou cobrar sim o vereador, a cobrança aqui do vereador Hélito Uchoa para o prefeito, para os secretários, e isso não vai deixar de eu estar aliado ao prefeito. Né? Porque aliado é esse que fala a verdade, o que deve ser falado. Né? Porque esse é o nosso papel. E prontamente, às vezes que a gente tem feito alguns requerimentos, tem sido atendido. Nós devemos entender que são muitos requerimentos, e nem sempre a gestão consegue atender no tempo hábil. E isso requer bom senso. E bom senso, realmente, nós devemos ter, e a população, de uma forma geral, entende que não é fácil arrumar um município que veio aí de um passado recente, com muitos percalços, muitos problemas. Não estamos aqui para culpar o passado, nós precisamos apontar soluções e resolver o presente. E é assim que nós precisamos trabalhar, entendeu? Então, as podas, eu acredito que está sendo recolhido, né? Eu tenho falado com alguns servidores, secretários, e eles têm falado que realmente isso está dentro do cronograma do município, está resolvendo com uma certa brevidade. Saneamento básico, aqui, como disse o nosso nobre colega, vereador Joaquim, a água está dando na canela. O problema do saneamento básico do Iguatu, isso é um problema de décadas. Já passou diversos prefeitos e não resolveram. Agora, achar que o prefeito Roberto Filho vai resolver o problema de saneamento básico no Iguatu em 90 dias, em 100 dias, aí realmente é querer demais. Não podemos fazer o que muitos não fizeram em 20, 30 anos passados. Mas quem viver verá. Eu acredito que cada dia vai estar melhor, cada dia Iguatu realmente vai corresponder às expectativas de todos os iguatuenses. Esse é nosso objetivo, esse é nosso desejo, esse é o nosso trabalho, que realmente nós vamos aqui lutar todos os dias, fazendo valer esse mandato que a população nos concedeu com o seu voto, né, e a graça de Deus. Né? Então, nós não estamos aqui realmente só para criticar, nem cobrar. Nós estamos aqui também para agradecer quando é atendido. Né? E isso nós estamos fazendo, cobrando e sendo atendido dentro da possibilidade que o município realmente pode corresponder, porque os danos, os percalços são enormes, são muitos. Mas vamos à luta. A vitória será maior. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Lindovan Oliveira. Mais uma vez, boa noite, agradecer a Deus esse momento aqui na Câmara. Há dias que a gente não tem o grande expediente para discutir assuntos de interesse da coletividade. Vou começar respondendo também ao nobre vereador Wellington. Eu acho que é importante, assim como você disse que o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo também é aquele que só enxerga o que lhe convém. Quando eu disse aqui em alto e em bom tom que eu achava interessante que o cidadão que tem seu terreno ele limpasse, era responsabilidade dele, mas que antes dele obrigar o cidadão a limpar seu terreno, ele tem que cumprir seu papel. Eu disse isso me referindo ao prefeito, é a obrigação dele responder e limpar a cidade. O terreno baldio, que é lá do Ronald, que é meu, que seja de quem quer que seja, a responsabilidade é minha, mas a rua
é responsabilidade dele. E se você acha interessante, não sabe qual a rua, qual a cidade que Joaquim está vivendo, acredito eu que você também não está no Iguatu. Eu queria morar no Iguatu que você desenha nessa tarde de hoje aqui para os colegas vereadores. Queria eu morar nessa cidade, porque pelo que você desenha, é uma cidade realmente bem limpa, bem cuidada, onde o cidadão é respeitado, onde tudo está dentro da maior normalidade possível. E isso não é a realidade do nosso município. Por incrível que pareça, é bem o contrário do que você desenha nessa tarde de hoje. Recentemente, o vereador Louro, nessa casa, ele fez referência a um problema com relação à antena que fica ali na Lagoa da Bastiana. Né? Essa antena que há mais de 60 anos está lá, que realmente, através dessa antena, a emissora de rádio, a emissora Rádio Liberdade, tem levado informações à comunidade de um modo geral e que realmente presta um grande serviço à população do nosso município. Infelizmente, foi dado um prazo realmente curto demais para que essa empresa, no caso a rádio, pudesse tirar essa antena de lá, e que isso tem trazido realmente um desconforto grande, não só para os ouvintes, porque corre o risco dessa rádio, segundo os próprios ouvintes dessa rádio, perder sair do ar enquanto se resolve o problema, mas acredito eu que não só a coordenação, mas todos os munícipes estão trabalhando para que providências possam ser tomadas nesse sentido. Mas, para nossa surpresa, hoje, acompanhando até uma entrevista do Patrício, na rua Joaquim Carneiro, uma cidadã e um cidadão, lá são 5 famílias, a avenida Joaquim Carneiro, tá, o endereço Joaquim Carneiro, eles foram notificados com a advertência, dizendo que lá eles vão ser retirados também, essas 5 famílias de lá. E eu fico me perguntando, a família disse que lá mora há mais de 30 anos. Uma das pessoas que foi entrevistada, a Clarice, ela disse que nasceu naquele espaço. E aí a prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, recomendou, foi lá, notificando para que essas famílias possam sair de lá, sem saber, sem dar uma alternativa para onde que elas vão. Essas 5 famílias, inclusive a Clarice, que foi a que foi entrevistada pelo Patrício, para que onde elas possam se deslocar para poder criar seus filhos. Tem crianças pequenas, tem crianças com autismo, e que, na verdade, essas crianças, para onde que elas vão? Através dessa notificação que a prefeitura encaminhou. Estou, inclusive, com a notificação de advertência aqui na mão. Né? Então, assim, fica essa preocupação, porque a perseguição começou com a rádio, agora é com as famílias. Será que é só para resolver o problema da Lagoa da Bastiana, ali da APP? Quantas e quantos prédios maiores, comerciais, estão dentro da área da APP? Eu não vejo o município se pronunciar a respeito disso. Foi se preocupar com a antena de uma rádio e agora se preocupando com essas famílias que estão lá dentro da APP, da área da Lagoa. Então, é uma preocupação justa, que a família, sem saber para onde procurou o Patrício, e na verdade chegou até a gente, até várias pessoas têm conhecimento disso, de que para onde essas famílias irão levar essas crianças, para onde essas crianças irão ser conduzidas. Será que não tem um aluguel social? Será que não tem nada que o município possa fazer para que essas crianças não vá viver na rua? Será que vai ser mais famílias que a gente vai estar colocando na rua através de uma gestão irresponsável, que ainda tem quem defenda? Então, é muito preocupante alguns pontos que são defendidos dentro dessa Câmara, que talvez só cheguem realmente a quem lhe convém, a quem lhe interesse. Outro assunto importante, senhor presidente, que já foi discutido aqui anteriormente, é com relação à questão da malha viária. Nós temos uma malha viária sucateada, que não existe maneira nenhuma de trafegar, em canto nenhum. Inclusive o próprio vereador, o Wellington, já fez um requerimento aqui mostrando a situação da Márcio Nogueira. Está totalmente buracada. Onde você passar no Iguatu não tem buraco, é saindo do buraco e caindo no outro. E se a gente for ver no portal, já quase 10 milhões de reais foram recolhidos de IPVA. Para que você possa ter uma noção, de janeiro e fevereiro foi 6 milhões 237 mil, no mês de março 2 milhões 122 mil, abril até o dia 22, 1 milhão 476 mil, totalizando, para ser mais sincero, 9 milhões 835 mil só de IPVA no município. E o que melhorou?
Onde é que está esse dinheiro? Porque a malha viária do nosso município continua em péssimas condições. A iluminação pública, que você disse que está totalmente às claras do município, foram mais de 3 milhões de reais arrecadados por a empresa aqui no município. E realmente você pode até ter toda a razão, os seus requerimentos podem até ter sido muito bem atendidos, colega vereador Wellington. Mas, infelizmente, a nossa iluminação pública, o nosso parque de iluminação pública, continua às escuras e mais de 3 milhões de reais já foram arrecadados por essa empresa e, consequentemente, pelo município de Iguatu. Muito obrigado. Vereador João Torres. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, vereadores, vereadoras, presidente Alisson Barreto, população iguatuense que nos vê, nos escutam através das plataformas digitais oficiais da Casa do Povo da Câmara Municipal de Iguatu. Mais uma sessão importante, essa discussão, o grande expediente mencionado aqui pelo vereador Lindovan, realmente, por conta dessas questões de reforma da Câmara, não vinha acontecendo. Acreditamos muito que já na próxima quinta-feira, ou se o mais tardar na próxima semana, nós já estaremos no plenário da casa para receber o povo, receber a população, para estarmos discutindo as ações, os pedidos, as dificuldades, ouvindo a população. Eu gostaria que nesse momento, dois vereadores falarem relacionado à questão da limpeza pública do município de Iguatu. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses na fala do vereador Dr. Wellington Shoa. Quando o Dr. Wellington Shoa se refere que vem sendo feito, é porque de fato nós, depois da troca da empresa que controla a limpeza pública do município de Iguatu, nós tivemos alguns avanços. Nós temos equipe nas ruas, nós temos caminhões de polda nos bairros, nós temos um esforço gigantesco no entorno da limpeza pública, capina, nos distritos, enfim, em todos os bairros do município de Iguatu. Mas temos que entender também que nós estamos no período de inverno. Hoje você faz uma capina num determinado bairro, quando você passa 15 dias, esse capim está praticamente do mesmo tamanho. Então, tem essa questão da educação, tem essa questão de colocar lixo nos dias em que os carros não estão passando. E aí a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, tem feito esse trabalho, iniciando agora com essa questão de divulgação de dias de coletas, de dias de capina, de coleta da polda, como também notificado em relação a esses terrenos de propriedades privadas que as pessoas não fazem a limpeza. Eu conheço muito bem esse problema, é um problema antigo, é um problema que precisa, de fato, estar chamando essas pessoas, estar conversando. Se de repente a secretaria cedeu um pouco, mas tenho certeza que chegando para conversar com os secretários, chegando para conversar com os responsáveis por as secretarias, com certeza com o diálogo se resolve. O que não pode, que a gestão não pode aceitar, é realmente que ninguém possa fazer a limpeza do seu terreno, que não possa fazer um muro, que não possa fazer uma cerca, enfim. Eu até sugiro que o município de Iguatu possa chamar esses proprietários para uma reunião e que possa estar dialogando em relação à questão de valores de IPTU. Nós sabemos que um prédio edificado é um valor, um terreno sem edificação é um outro valor. Com limpeza, e aí é que eu entro sugerindo, com limpeza seria um valor, sem limpeza seria realmente essa questão de taxar com um valor mais alto, ou multa, ou algo do tipo, legalmente, obedecendo à lei do município de Iguatu. Gostaria aqui de ressaltar que na última terça-feira, dia 15, o prefeito Roberto Filho, o vice Francisco das Frutas, todo o seu staff de secretários, coordenadores, população no geral, convidados, órgãos da nossa cidade, entidades de classe, enfim, a população no geral participou de um evento lá no Hotel Diocesano, onde o prefeito Roberto Filho pôde fazer uma prestação de conta. Prestação de conta essa, para mostrar à população de Iguatu os avanços que já tiveram,
as dificuldades, os recursos arrecadados, os recursos que estão sendo bloqueados, os recursos que podem vir ao município de Iguatu, alguns projetos que estão em execução, projetos que poderão ser executados, que estão sendo trabalhados, projetos para o futuro. Enfim, um momento importante em que a gestão municipal cumpre com o seu papel, que é da responsabilidade com o dinheiro público, com a gestão pública, mostrando os serviços que vêm sendo prestados. Secretaria a secretaria foi mostrado os serviços que lá foram, que já foram executados e os serviços que podem ser executados. A exemplo da saúde, a reforma que foi entregue da nova emergência, colocação de mais médicos, medicação, enfim, toda uma logística dentro do Hospital Regional de Iguatu, que melhorou bastante. Não é vista só por nós, o vereador que aqui critica que nós não estamos morando no Iguatu, mas é visto pela população iguatuense, é visto pelos prefeitos da região Centro-Sul e visto pela secretária, a doutora Tânia, vereador Elton Chu. A doutora Tânia chegou a dizer ao prefeito que as reclamações da região Centro-Sul referente à saúde, elas diminuíram por muito. Um percentual elevadíssimo das reclamações que lá chegavam, e isso é fruto de um trabalho. Quero aqui, em nome do secretário Dr. Leonardo Mendonça e do prefeito Roberto Filho, parabenizar a toda a equipe, a todo o staff do Hospital Regional de Iguatu, da Secretaria de Saúde, das UBS, que nós sabemos que a porta de entrada da saúde é as UBS, está nas UBS. E nós teremos nos próximos dias, seria semana passada, seria na última quarta-feira, mas infelizmente por essas percas que nós tivemos no município de Iguatu, de servidores, servidoras, de pessoas, de algumas mortes, infelizmente foi cancelado por conta dessa situação, respeitando a dor das famílias, a dor dos amigos que perderam esses entes queridos. Mas que nos próximos dias será lançado um programa que irá revolucionar a questão da atenção básica de nosso município. E aí nós estaremos aqui anunciando e convidando assim que for definido uma nova data. Conversei agora com o secretário, ele disse que essa semana já se é definido essa nova data. Em relação a esse empréstimo da CAF, aqui citado pelo colega vereador, nós realmente é um momento, e eu aí concordo que nós precisamos discutir essa questão do empréstimo da CAF, discutir as obras que estão em execução. Nós temos uma preocupação, a população no geral, em relação à saúde financeira, de onde vai vir os recursos para pagar esse empréstimo. Mas vejamos, nós temos aí, eu vou citar aqui 3 obras importantes em curso. Nós temos a questão da Bevenuto Mendonça, e aí quando o vereador diz que benefício trouxe esse empréstimo, se nós olharmos a Bevenuto Mendonça, o que era antes e o que é hoje, e que falta pouquíssimo para que a gente finalize a Bevenuto Mendonça, tirar aquele esgoto, fazer com que ela fique no nível praticamente das calçadas das casas, tirando aquela dificuldade de tráfego, tirando aquele esgoto, tirando os perigos que ali tinha, que não poderia, nenhum carro de maior peso poderia transitar ali na Bevenuto, e sem contar na urbanização, na beleza, na iluminação, enfim. É uma obra que está em fase final para se finalizar, e a gente precisa finalizar. E o recurso que tem que ser utilizado para a reforma, conclusão da reforma, é exatamente o recurso da CAF. Nós temos uma outra obra, que é a questão do anel viário. Meus irmãos, a maior obra de todos os tempos, da maior metrópole do país, que é São Paulo, de nosso país, que é São Paulo, foi um anel viário, onde as pessoas tinham dificuldade de se locomover de um bairro para outro. E nós falando da maior cidade da região Centro-Sul, capital do Centro-Sul, Iguatu, esse anel viário ele vai possibilitar que o trânsito dessas pessoas que vêm de outros municípios, que desafogue o tráfego dentro da cidade, que diminua a questão do dano com a malha viária, que facilite o deslocamento das famílias que desejam sair, por exemplo, de bairros aqui, Vila Coqueiro, Daia, e que vêm de outras regiões da zona rural e que precisam vir para outros bairros aqui no final, a exemplo de João Paulo, Bairro Arezo,
Você imaginou que ganho de tempo vai ter essas famílias? Que ganho de tempo vai ter o pessoal que vem de outros municípios que vão só passar aqui na cidade de Iguatu? Recurso para a conclusão dessa obra, doutor Wellington Chua, é da CAF. Então nós precisamos realmente ter um olhar muito grande sobre essa questão. Uma outra obra que está em curso, e que aí a gente precisa também ter essa conclusão, é o canal que passa dentro do bairro Cajueiro, que é o canal que traz a água do Julião. Já pensou aquele canal ficar céu aberto do jeito que está, iniciada, andou a obra, e lá nós precisamos concluir. Concluir para que nós possamos, aquelas famílias terem dignidade naquelas moradias, que hoje tem água na canela quando dá qualquer chuva, infelizmente. E aí, se for discutir qual foi o problema, aí defensores de gestão A diz não foi a construção do açaí. Aí outros defensores de outra gestão diz não, foi quem liberou o loteamento em área irregular, sem ser feito um saneamento, sem ser feito uma infraestrutura que é de responsabilidade de um loteador. A lei hoje de urbanismo do município de Iguatu diz que praça para concluir, presidente. Para ser liberado pelo município de Iguatu um loteamento, o loteador precisa urbanizar aquele loteamento. E quando se fala em urbanizar, se fala em iluminação, se fala em calçamento, se precisar da questão de canal, fazer um canal, enfim, fazer com que aquelas casas que porventura venham ser construídas no futuro não tenham nenhum problema. E aí passou por muitas mãos aquele loteamento, até pela engenharia da Caixa Econômica, onde liberou todas aquelas casas pós-construção, em fase de construção, enfim, a critério de como foi o financiamento para a aquisição de uma casa daquela. Então, para tirar uma pedra e dizer o errado foi A, B ou C, é muito difícil. O que nós temos certeza hoje é que quem está morando lá não pode mais estar morando, passando por um inverno dentro de uma lagoa daquela. Precisa que aquele canal realmente seja concluído. E é compromisso do prefeito Roberto Filho fazer essa conclusão. E o recurso, até onde eu tenho conhecimento, já foi iniciado com esse recurso da CAF, tem que ser concluído com esse recurso da CAF. Vai dar continuidade a outros projetos, a exemplo de uma nova ponte, para desafogar o trânsito também aqui na entrada do nosso município, que nos horários de pico, 7, 11, 13 e 17 horas ficam intransitáveis, com trânsito depois da entrada lá perto da Chapadinha, aqui no Hotel Canteiros, nesses horários. Então a gente precisa de uma nova ponte, precisa. Vai ser com esse recurso, tem verba, o município de Iguatu para a construção, tem deputado federal que vai colocar emendas, nós precisamos discutir isso, mas o que a gente tem certeza é que precisa ser feito, porque nosso Iguatu, ele só pode continuar crescendo se a gente resolver esses grandes problemas. Muito obrigado. Passando para a ordem do dia, em votação, o único projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadão iguatuense ao senhor Antônio Ferreira de Souza Francisco das Frutas, de autoria do vereador Diego Gomes Felipe, em votação única. Em discussão. Só para discutir, presidente. Primeiro, para pedir a essência do presidente dessa casa, vereador Diego Felipe, para subscrever o projeto. Eu já havia falado com ele, e aí ele já havia autorizado. Eu quero passar aqui a secretária da casa que possa fazer essa subscrição, tanto do vereador João Torres, como outros vereadores aqui estão pedindo. E segundo, para parabenizá-lo, nós temos aí um Francisco, não só porque hoje é vice-prefeito do município de Iguatu, mas é advindo de outro município, e o Francisco empreende hoje no município de Iguatu, gerando emprego, renda. Então é um cara que tem ajudado ao desenvolvimento, principalmente econômico aqui de Iguatu. Então, parabenizo ao vereador Diego Felipe, e merecidamente, com certeza nós estaremos todos juntos entregando esse título de cidadão ao vice-prefeito Francisco das Frutas. Muito obrigado. Senhor presidente, pedir para subscrever no projeto de lei aí, dando título de cidadão ao nosso amigo Francisco. Francisco é um amigo que, quando chegou em Iguatu, já tem 35 anos de amizade com ele, e
merecedor, um cara que investiu, que cresceu na nossa cidade. E eu peço para subscrever ao presidente Diego Felipe, viu? Será que o presidente quer? Já que todos os vereadores estão subscrevendo, então vamos mandar em nome da Câmara, né, do presidente Diego Felipe, e subscrever com a anuência de todos os vereadores, né? Tá bom, eu vou. A vereadora Liciane subscreve também, o vereador Wellington, o vereador Pedro Chua, doutor Ronda, Joaquim Ribeiro, Sávio Sobreira, Cida de Gessé, Camila, vereador João Torres, vereadora Sheila Alcântara, vereador Lindovan, vereador Zilfran e vereador Alisson Barreto, todos estão subscrevendo o título cidadão ao vice-prefeito Antônio Ferreira de Souza, Francisco das Frutas. Em votação única. Aprovado em votação única o projeto de decreto legislativo número 16, de autoria do vereador Diego Gomes Felipe. Em discussão, os requerimentos escritos e verbais dos senhores vereadores. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado os requerimentos. Eu quero agradecer aqui a todos os colegas vereadores. O presidente Diego Felipe se encontra em viagem em Fortaleza, foi fazer um curso. E eu queria agradecer, né, a todos que estiveram aqui presentes. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Mas nada. Questão de ordem. Pode mais não. Não, questão de ordem, se eu quiser, posso. Posso sim. Já passou. Eu vou encerrar agora. Com a palavra, vereador Sávio. Eu só quero, vereador Alisson, pode sim. Vereador Alisson, parabenizar Vossa Excelência pela condução, qual presidiu a sessão de hoje. Presidiu com maestria, não foi, vereador Joaquim Ribeiro? Sem nenhuma ocorrência, só parabenizar o Vossa Excelência por ter presidido bem a sessão. Grande abraço a todos. Mais nada a tratar, obrigado pela presença de todos. Fica encerrada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Iguatu, referente ao primeiro período de 2025. Obrigado e boa noite a todos.